Então, iniciando essa vivência, liberando falta, escassez e não merecimento, tá? Então, como todas as outras vivências, vai ter essa parte aí um pouco teórica para trazer algumas consciências sobre o que pode estar gerando essa escassez, esse não merecimento, e depois a gente vai fazer um tratamento energético para liberar energias disso, para começar a ter mudanças aí na vida de vocês, tá bom? Então, eu vou dar uma olhada aqui, eu tenho algumas anotações de coisas que eu percebo que seja importante a gente tratar sobre esse tema, né, de toda essa energia aí de escassez, de falta, de não merecimento. Então, primeiro, sim, a gente foi muito condicionado na falta, né? Então, percebe que à nossa volta, as pessoas, elas reclamam muito sobre a parte financeira. Eu percebo que, às vezes, mesmo as pessoas que estão bem financeiramente, elas parece que não enxergam isso e gostam de falar que não tem dinheiro para fazer isso, não tem dinheiro para fazer aquilo, sabe? Sempre tem essa energia de falta, de escassez, né? E percebe que até quando a gente é tão condicionado nessa escassez, nessa falta, que quando a gente vai, por exemplo, comprar alguma coisa no supermercado, a gente não vai comprar porque a gente fala que a gente precisa, a gente vai comprar porque está faltando. Então, é muito condicionamento na escassez, na falta, né? E quem nunca ouviu aí, né, na infância, essas coisas de, tá achando que dinheiro nasce em árvore, né? Tá achando que eu sou banco, que dinheiro cai do céu, e é interessante, né? Porque realmente o dinheiro, teoricamente, ele vem da árvore, né? Então, é uma brincadeira, mas assim, né? O quanto que, embora isso é bem batido, e o quanto que a gente já ouviu isso diversas vezes, né? Sobre essas crenças limitantes em relação a dinheiro, mas o quanto que essa informação ainda está guardada ali no nosso subconsciente, reverberando, porque a gente ouviu muito isso na infância, ao longo da nossa adolescência, enquanto a gente estava ali com os nossos pais ou as pessoas que nos criaram, o quanto quando a gente queria algo que era caro, o quanto que a gente era reprimido por conta disso, né? E quanto que falava assim, você tá pensando o quê? Que a gente nada no dinheiro? Tá pensando o quê? Você tá sonhando, isso aí não é para você, né? O quanto que a gente trouxe dessa energia disso para ficar criando escassez, ficar criando falta, tá? Então, percebam, né? Embora tenha todas essas informações, a gente também tem a informação que nós somos criadores da nossa realidade. E então, quando a gente começar a perceber e cada vez mais se empoderar disso, de que a gente cria a nossa realidade, de que a gente tem responsabilidade pelo que a gente está criando, né? A gente pode perceber que, se a gente tem responsabilidade, parte de nós mudar, né? E, claro, né, para mudar, a gente tem que trabalhar nessas questões internas que ficam reverberando. Mas se a gente parasse tanto de se condicionar na falta, de ficar cada vez mais reforçando isso, a gente poderia criar uma realidade diferente com relação ao dinheiro. Para nós, né? Para nós, eu falo assim, a gente cria a nossa realidade. Então, se a gente começar a acreditar numa realidade de mais prosperidade, de mais abundância, a gente cria a nossa realidade como um todo. Porque, né, percebe que cada um tem uma realidade? Não existe só falta e escassez no mundo. Existe, sim, muita prosperidade, muita abundância. Porque você pode ir, né? Pode ir na sua cidade, em um bairro que seja rico. Vai lá, vê se lá você sente que ali tem falta, tem escassez. Você não sente. Então, se isso está disponível para aquelas pessoas que estão ali, quer dizer que está disponível para todos também. Só que como a gente fica muito condicionado nisso, o nosso meio, né, o meio que a gente vive, nos fica mostrando escassez, falta, e isso está sendo nos mostrado porque é o que tem internamente.
Então, a nossa realidade externa é um reflexo do que está internamente. Então, se você está observando na sua realidade falta e escassez, é porque internamente tem falta, tem escassez dentro de você. Porque senão você começaria a observar algo diferente na sua realidade. Mas é claro, tem um processo que a gente passa que é o processo de mudança, porque a mudança é sempre primeiro interna. Então não é o externo que muda para você mudar, né? Não é primeiro o externo. Você vai lá, eu só vou me sentir rica, próspera e abundante quando eu tiver na minha realidade uma mansão, um carrão. Quando eu tiver 1 milhão na minha conta, aí eu me sinto, aí eu vou ser assim, eu vou me sentir assim. Não, primeiro você sente isso, primeiro você é isso, você é essa prosperidade, é essa abundância, é essa riqueza. E aí isso começa a mudar no externo, mas ainda tem um tempo, né, da mudança interna e para o externo. Então pode ser que você esteja nesse processo, aí tá tudo bem, não quer dizer só porque ainda não mudou no externo que não pode ter mudado no interno. Você tem que observar como você se sente em relação ao dinheiro. Então, como você está se sentindo, não importa. Vamos falar assim, você tem que observar, pode até observar a sua conta que está negativa e continuar se sentindo rica, próspera, abundante. É assim que você sabe que aquilo vai mudar no externo. Não interessa o que está acontecendo externamente. Você sabe que você é essa prosperidade, você é essa abundância. E aí isso, em pouco tempo, vai mudar, tá? Então, é sempre isso, né? Não é o externo que cria o interno, é o interno que cria o externo, né? Isso está em vários lugares, né? Que nós somos criadores da nossa realidade, a gente cria como? Com os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, né? Quando está alinhado esse pensamento com esse sentimento, quanto mais o sentimento, principalmente o sentimento é forte, mais a gente dá força, né? Tem essa intensidade para colapsar aquilo na nossa realidade, né? Por isso que se fala muito de fazer a visualização criativa, porque daí você se coloca naquela situação, né? Então você está pensando, né, naquela situação, você está sentindo, e quanto mais você coloca intensidade no sentimento de como seria se você já estivesse vivendo toda essa prosperidade, toda essa abundância, toda essa riqueza, é isso que vai fazer com que aquilo colapse na sua realidade. Só que você tem que... O que acontece? Você fez aquilo. Então, isso já foi criado em uma outra dimensão. Isso já é real em outra dimensão. Nosso pensamento, ele sempre criou em outra dimensão, mas para vir para essa realidade física, depende da gente estar, assim, continuar acreditando até aquilo se manifestar, continuar, às vezes, reforçando aquilo. Com o quê? Com os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. E aí vai falar aqui, né, muitas pessoas falam assim, mas eu uso lei da atração, não funciona. Não tem como não funcionar, é uma lei, ela funciona. Não está funcionando para o que você gostaria, mas está funcionando. Porque muitas vezes, né, muitas vezes não, o que está acontecendo é que você sai, não fica presente, e aí você permite que pensamentos e sentimentos, né, de vibração mais baixa fiquem aí o tempo todo se repetindo. Então, o quanto que você fica vibrando na escassez, na falta? O quanto que você nem percebe, às vezes, que você está falando que não tem dinheiro, que você está sentindo que não tem dinheiro, que você está sentindo falta, que você está sentindo escassez, que você está sentindo não merecimento, está pensando isso. A gente fica fazendo isso dia após dia, dia após dia, dia após dia. E aí a gente cria essa realidade. E aí depois fala assim, mas eu vou lá e eu faço visualização, e eu faço afirmação, e não muda. Só que enquanto você está aí, vamos falar assim, afirmando, né? Sei lá, 30 vezes por dia, ou 108 vezes, pega o Japala-mala lá e fica repetindo, eu sou rica, 108 vezes todos os dias. Só que enquanto isso, você está 1000 vezes
no seu dia sem perceber, sem presença, com o pensamento de eu não tenho dinheiro, entende? Aí o que acontece? A realidade continua a mesma. Então, muitas vezes assim, a gente pode, o que eu ouço muito da mudança é a intensidade, né, que falam que é o forte impacto emocional, ou a repetição, né? Então, a gente precisa ficar repetindo essa informação para a nossa mente, para que ela internalize aquela informação, que aquela informação fique forte. Mas se a gente perde a presença, daqui a pouco você perdeu a presença, você voltou e você percebe que seu corpo está contraído, porque você estava pensando negativamente, entende? E aí, por isso que muitas vezes a mudança não acontece, porque você está fazendo, você está indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, aí não sai do lugar. Enquanto não tiver uma força maior para o que você realmente deseja criar, a prosperidade, a abundância, a riqueza, vai continuar criando a escassez, a falta. Então tem que ter uma força maior, tem que ter um pouco mais para esse lado. E aí, como que você sabe? No sentimento. Quando você está sentindo, não importa o que aconteça externo, você tem esse sentimento de leveza, de alegria, de felicidade. Você se sente próspera, abundante, é que tende a, em pouco tempo, tudo isso mudar para sua realidade externa, tá?